Capítulo 38 O Segredo do Barão 2. As pegadas desapareceram devido ao sopro do vento, e a trilha se perdeu dentro da floresta. As equipes de busca trabalharam a noite toda, mas nenhum sinal do lobisomem foi encontrado. No dia seguinte, uma atmosfera sombria pairava no ar da vila. Sem saber quando a fera pode atacar novamente. Percebendo que a segurança da vila estava em alerta, Wilk e Leifina decidiram fazer uma visita ao guarda Ralph. Você relatou a situação ao seu senhor? Sim, acabei de fazer. De acordo com o que Robert havia dito ontem à noite, em vez do Barão Berin, era seu segundo filho, Jeremy, que agora estava agindo como Lorde. Isso porque seu filho primogênito, Charles, havia desaparecido desde que sua expedição de caça havia partido, uma semana antes. Embora a filha Jenna fosse um ano mais velha que Jeremy, ela não poderia herdar por ser mulher. Deve haver uma conspiração por trás de tudo isso. Embora ele não soubesse de nenhum detalhe, parecia que poderia haver uma disputa sobre a sucessão do título de barão. O problema era descobrir a relação entre isso e o lobisomem. Somente desenterrando isso ele estaria um passo mais perto de descobrir a verdade. O que você está planejando fazer agora? Se quiser ficar na cidade, definitivamente podemos usar sua ajuda. Nós certamente gostaríamos de ajudar na investigação. É mesmo, nós realmente apreciamos a ajuda. Bem, eu tenho algumas condições. Ele pediu 3 dias de hospedagem e comida, assim como algumas informações. Como as exigências eram muito razoáveis, Ralph ficou feliz em concordar. Isso não será um problema. Se precisar de mais alguma coisa, não hesite em perguntar. Após uma negociação fácil, Wilk e Leifina se juntaram aos guardas. Tudo para aprender mais sobre a área ao redor, bem como ouvir algumas de suas histórias. Enquanto a busca continuava na floresta, ouviu-se o barulho de ferraduras batendo no chão, e uma carruagem puxada por cavalos logo apareceu. É a carruagem do senhor. Jeremy está aqui? Os membros da unidade de guardas rapidamente abaixaram suas cabeças. Logo depois, um jovem de cabelos cor de areia saiu. Vocês são todos moradores de Roden Village. Isso mesmo, senhor. Ralph continuou informando Jeremy sobre o incidente da noite anterior. Depois de parar para refletir por um momento, Jeremy rapidamente sacou sua espada longa. Meu pai está seriamente doente e eu não gostaria que nenhum problema ocorresse neste momento. Ficarei para resolver pessoalmente esta situação. Os olhos de Wilk brilharam ao ver a confiança no rosto de Jeremy. Um homem com sede de poder. Ele também estava naquela idade em que recorreriam a qualquer coisa para atingir seus objetivos. No mínimo um suspeito. É quase certo que ele estava envolvido em tudo isso de alguma forma. Quando Wilk chegou a essa conclusão, ele silenciosamente seguiu Jeremy e seus guardas. Embora Jeremy tivesse mobilizado todos os soldados que trouxera consigo, eles não descobriram muita coisa. O mesmo aconteceu com Wilk. Ele não sentiu nada conectado ao lobisomem, mesmo quando levou sua percepção ao máximo. Quando o sol se pôs, ele sentiu necessidade de conversar com Jeremy. Por que você está perguntando sobre como meu irmão desapareceu? Isso pode nos ajudar a resolver nosso problema atual. O desaparecimento de Charles, assim como o aparecimento deste lobisomem, ocorreram muito próximos para serem uma coincidência. Jeremy hesitou por um momento e então, com um olhar de relutância, fez sinal para que seus guardas os deixassem. Dê um passo para trás um pouco. Sim, senhor. Assim que Leifina, que estava sentada ao lado de Wilk, também saiu, Jeremy finalmente voltou seu olhar para ele com um olhar sério. Você não pode repetir nada do que estou prestes a lhe dizer. É relacionado à honra da minha família. Levarei seu segredo comigo para o túmulo. Wilk ganhou a confiança de Jeremy devido à sua habilidade em eliminar monstros durante o dia. Foi a única razão pela qual ele considerou se abrir com ele sobre seus assuntos familiares. Eles se sentaram frente a frente, enquanto Wilk ouvia atentamente o que Jeremy tinha a dizer. Embora fosse uma história bem longa, poderia ser resumida assim. Um amor proibido entre 2 irmãos. A raiva do Barão Berin ao saber disso. E a fuga de Charles para evitar qualquer punição. Pelo menos superficialmente, não parecia nem um pouco conectado ao problema do lobisomem. Então, Charles está vivo? Possivelmente. Ele pode até ter se juntado a algumas pessoas desagradáveis para salvar nossa irmã que está trancada na mansão. Agora que a doença do barão havia piorado, ele poderia estar procurando uma oportunidade para explorar. Distrair todos com um lobisomem e, então, atacar seu verdadeiro objetivo.
Se você me ajudar, garantirei que você seja generosamente recompensado. Jeremy fingiu não ter conhecimento do relacionamento entre seus irmãos, mas agora ele teve que enviar caçadores para matar Charles. Como a situação havia chegado a tal ponto, se Charles retornasse, ele faria questão de colocá-lo para descansar, conforme as instruções de seu pai. O motivo de ele ter agido dessa forma era servir de isca, e ele achava que Charles não perderia essa oportunidade. Os preparativos na mansão provavelmente já haviam sido concluídos, então ele só precisava da ajuda de Wilk para caçar o lobisomem. Isso não será um problema, farei o meu melhor. Isso se o que ele lhe disse fosse verdade. Ele havia decidido aceitar o lado de Jeremy da história, ele simplesmente não se importava com as fofocas de amor da nobreza. O importante era chegar à causa raiz de tudo isso e revelar e eliminar seu instigador. Quando Jeremy sinalizou para seus guardas que eles poderiam retornar, um uivo de lobo ecoou na noite. Ah! Lobisomem! Rapidamente. Os caçadores pegaram suas armas enquanto corriam em direção à fonte da comoção. Um grande lobisomem foi visto mordendo um aldeão que havia caído. Monstro! Nós pegamos você agora! Flechas foram disparadas, apunhalando-o pelo do lobisomem. Ele gritou de dor enquanto avançava furiosamente em direção aos caçadores. Ah! Ajuda! Suas garras afiadas rapidamente despedaçam aquelas pobres almas. Wilk rapidamente encurtou a distância usando a função de teletransporte do anel do chefe Naga. Shaeng! Grandia colidiu com as garras da fera, resultando em faíscas voando para fora. Os olhos desses dois assassinos se encontraram. Quem é você? GRRR. Em vez de responder, o lobisomem lhe deu as costas e fugiu para a floresta. No entanto, Wilk não tinha intenção de deixá-lo escapar. Mesmo que não fosse rápido o suficiente para alcançá-lo, ele pelo menos tinha uma trilha nova que podia seguir. Ele não estava disposto a ficar passivamente na cidade esperando que as pistas fossem entregues diretamente a ele. Mesmo que fosse um pouco irracional, ele queria encurtar o tempo de conclusão da quest o máximo possível. Enquanto o rastreava, Wilk pensou no breve encontro deles. Não é um lobisomem qualquer. Se fosse algum amaldiçoado ou alguém que tivesse feito um contrato com um demônio, sua percepção deveria ter sido capaz de captar alguns traços de mana. De qualquer forma, certamente era uma pista importante. Eu me pergunto para onde você está indo. Algo parecia estar controlando o comportamento do lobisomem, o que significava que ele estava sendo usado para um propósito específico. Se ele continuasse seguindo seu rastro, isso certamente levaria a algo importante. Depois de correr pela floresta coberta de neve por algum tempo, ele viu uma mansão aparecendo à distância. A julgar pelo seu tamanho, era quase certamente a residência do Barão Berin. Então está indo para lá? Se a história de Jeremy fosse verdadeira, então haveria apenas uma razão para o lobisomem estar indo para lá. Para resgatar Jenna que estava presa em seu próprio quarto. Ainda assim, ele não entendia por que isso o havia permitido seguir seus rastros. Certamente isso seria um obstáculo significativo para quem quer que estivesse controlando o lobisomem por trás das cenas. Algo está errado. A identidade do lobisomem parecia ser mais importante do que ele imaginou a princípio. Quando o lobisomem pulou a cerca do perímetro e correu para dentro da mansão, Wilk aproveitou o tempo para avaliar a situação. Não havia nenhum guarda à vista, então qualquer caçador que Jeremy tivesse contratado para a emboscada devia estar esperando lá dentro. Por que nada está acontecendo? Agora já deveria haver alguns sinais de luta. Enquanto Wilk estava confuso com o que estava acontecendo, Leifina apareceu em um flash de luz. Senhor, tudo está quieto na vila de Roden. E o Jeremy? Ele está liderando seus homens, vasculhando a floresta em busca da fera. Por alguma razão, isso lhe deu uma sensação sinistra. Wilk ordenou que Leifina vestisse rapidamente seu véu de Banshee enquanto eles entravam na mansão. Deve ter passado por aqui. O fedor de sangue impregnava o interior. Os corpos espalhados pelo chão ainda estavam quentes, então o ataque só poderia ter acontecido alguns minutos atrás. Enquanto subia as escadas, sentiu uma energia escura e viscosa. Como esperado. Um demônio abissal estava por trás de tudo isso. O responsável por isso deve ter entrado em um contrato. Entregue-se, sua parte nesta conspiração foi revelada. Era Jenna, a filha do barão. Estou surpreso que você tenha conseguido descobrir. Uma voz sinistra de mulher soou de dentro da sala. Por fim, a porta se abriu e Jenna apareceu, cercada por uma energia sombria e viu. Você estava competindo pela posição de baronesa.
Baronesa, eu não poderia me importar menos com tal título, tudo o que eu queria era me vingar. Então foi vingança. O Wilk permaneceu em silêncio. Deve haver alguma história por trás de tudo isso. Para ganhar as melhores recompensas pela missão, ele teve que almejar o mais alto nível de conclusão. O que poderia ter sido feito com você para forçá-lo a fazer um acordo com um demônio abissal? Você está curioso? Tudo bem, eu vou te contar o que essa minha suposta família fez comigo. Jenna começou a narrar sua história enquanto sua raiva fazia seu cabelo voar para trás, como se ela estivesse em uma tempestade. A linhagem da família Berin do Barão é uma que, muitas gerações atrás, foi misturada com sangue de lobisomens. De vez em quando, um descendente nascia com a habilidade de mudar. Eles viveriam a maior parte de suas vidas como humanos normais, mas, sob a lua cheia, se transformariam em lobisomens. Contando com esse poder, a família conseguiu expandir sua influência, e tentativas foram feitas para produzir mais herdeiros com tal habilidade. Um caso típico de endogamia. Para preservar a pureza de sua linhagem, o incesto era a única maneira de aumentar as chances de um descendente carregar aquela característica de lobisomem. Jenna sofreu por causa disso. Depois de ser estuprada repetidamente por seu irmão mais velho, Charles, ela engravidou e caiu em desespero. Destinada a viver como uma máquina de parto para sua família, ela não aguentou mais. Assim que ela estava prestes a cometer suicídio, um demônio estendeu a mão para ela, prometendo o poder de tomar sua vingança. Jenna, por sua vez, não hesitou em fazer um contrato com o demônio, usando seus novos poderes para amaldiçoar seu pai, o barão e também Charles. Como resultado, Charles perdeu a sanidade, transformando-se em um lobisomem todas as noites, enquanto o barão entrou em coma profundo. Somente ela poderia controlar seus destinos. O objetivo de Jenna era que Charles fosse caçado por seu próprio irmão, Jeremy, levando à tragédia perfeita. Uma peça que seria revelada diante do maior número possível de pessoas. Quando o lobisomem fosse morto e Charles retomasse sua forma humana, a verdadeira natureza da família Berin ficaria exposta para todos verem. Se não fosse pela sua interferência, tudo teria ocorrido conforme o planejado. Você usou controle mental em Jeremy também. Tudo pelo bem do seu plano. Como ele resistiu à minha vontade, não tive escolha a não ser tomar medidas mais enérgicas. De qualquer forma, ele era tão ruim quanto o resto deles, espiando todas as noites pela porta enquanto Charles me estuprava. Ela estava completamente cega por sua vingança. O Wilk desembainhou Grandia com um olhar determinado. Eu te colocarei para descansar, então você deixará de lado seu ódio e fechará seus olhos em paz. Não, eu não posso morrer. Não até que eu consiga enterrar essa família amaldiçoada com minhas próprias mãos. A sombra de Jenna chicoteou em direção ao Wilk. Ao mesmo tempo, o lobisomem apareceu de repente, encarando Leifina diretamente, apesar dela usar o véu. Essa mulher é preciosa para você. Eu farei você sentir o mesmo desespero, forçando você a vê-la morrer antes de você. As garras afiadas do lobisomem avançaram, mirando o pescoço de Leifina. Shaeng. Ela usou Arjan para parar com sucesso a enxurrada de ataques, e sua rápida esgrima apareceu como raios de luz no ar. Era a habilidade flash dos manuais secretos da família Eclet. Ainda assim, foi difícil derrotar o lobisomem que havia sido fortalecido pelos poderes das trevas. Já perdi muitas pessoas. O Wilk disse, enquanto cortava os chicotes que vinham direto em sua direção. Algumas eram mulheres que amei, outras subordinadas que jurei proteger. A distância entre os dois diminuiu gradualmente. Sentindo uma sensação de crise, Jenna atacou com seus chicotes de sombra ainda mais vigorosamente, claramente lutando. Ainda assim, seus ataques eram bloqueados casualmente, como se ele estivesse lidando com uma criança travessa. Devo pôr fim a todo esse desespero. Grandia brilhou com uma luz fraca enquanto perfurava o coração de Jenna. Sangue vermelho escorria de sua boca. Você. O que? Você. Sabe. Que. Isso. É. Enquanto ela murmurava algo incompreensível, ela caiu no chão como uma marionete cujas cordas foram cortadas. O Wilk olhou para ela com uma expressão solene. Descanse agora, ao nascer do sol todos saberão da sua situação. Eu. Só. Queria. Retribuir. A eles. Com lágrimas de arrependimento escorrendo pelo seu rosto, Jenna deu seu último suspiro. Após confirmar que ela estava morta, o Wilk se virou para ver como Leifina estava. O lobisomem estava coberto de cortes, enquanto caía no chão. Você se saiu bem sozinho.
Foi um adversário difícil. O corpo do lobisomem brilhou intensamente antes de retornar à sua forma humana. No final, Charles morreu, e Jenna obteve parte de sua vingança. O Wilk caminhou até o cadáver dela e fechou os olhos, para que ela pudesse descansar em paz. Ele então levou Leifina mais para dentro da mansão. Enquanto vasculhava o local, ele encontrou o diário do barão, escondido em seus aposentos privados. Isso deve resolver o problema. Um documento que contava os segredos da família Berin e também descrevia sua maldição. O Wilk se despediu, ignorando o cadáver do barão que teve o pescoço cortado pelo lobisomem. O que você vai fazer com Jeremy? Vou deixá-lo em paz. Uma vez que o diário fosse tornado público, toda a família do barão não teria futuro. Enquanto o Wilk se perguntava para onde ir em seguida, um grupo de padres se aproximou dele. Você trabalha para o barão Berin? Eu sou Benedict, um inquisidor-chefe. Eles foram enviados pelo Vaticano para confirmar a validade dos rumores sobre o lobisomem. O Wilk entregou-lhes o diário e explicou o que havia ocorrido lá dentro. Essa é realmente uma história terrível. Preciso entrar e examinar a cena. Enquanto Bento conduzia seus padres para dentro da mansão, um texto branco apareceu diante dele. Missão concluída, descubra o fundo dos rumores. Conclusão mais alta alcançada, obteve o Anel da Sombra da Lua. Anel da Sombra da Lua, só pelo nome ele não conseguia adivinhar quais eram suas habilidades. O Wilk tocou o anel escuro que apareceu em sua mão direita. Descrição: Anel da Sombra da Lua. Categoria: Joia. Grau: C. Crescimento. Durabilidade: 12.500. Efeito: mais 15 inteligência, visão noturna, capaz de ocultar ou manipular informações sobre as estatísticas ou itens do usuário. Fim. Descrição: que ganho inesperado. Ele não tinha ideia de que seria capaz de obter isso antes mesmo de pisar no continente ETH. Sua capacidade de esconder informações era crucial porque havia certos magos ou até mesmo itens que podiam espionar os outros. Nesse sentido, o Anel da Sombra da Lua era uma necessidade absoluta. Senhor, o que devo fazer com este equipamento? Leifina perguntou enquanto erguia uma armadura peitoral preta brilhante. Ela também havia obtido sua própria recompensa. Fique com ele. Além de sua espada Arjan, o resto do equipamento de Leifina era muito precário. Armadura de um subordinado nível 2, bem como um cinto com apenas 3 espaços. Ela definitivamente precisava atualizar seu equipamento, já que eles não tinham ideia do que enfrentariam nos andares superiores. Enquanto os dois equipavam seus novos itens, uma escada dourada desceu do céu. Olhando para as portas em arco no topo da escada, o Wilk falou: Vamos para a próxima fase, Leifina. Tudo bem. Leifina soltou uma risada melosa enquanto o seguia.